Olá! Estamos aqui reunidos mais uma vez nos estúdios da MaxiCast para tratar de um assunto polêmico e muito importante que não sai dos jornais, das mídias e da boca das pessoas, né? Dos contribuintes principalmente. Nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. E para tratar desse assunto tão importante, nós convidamos a doutora Áurea Cruz, que é uma advogada especialista em direito tributário, colaboradora da nossa empresa, do estúdio MaxiCast, uma grande parceira de trabalho, e ela vai desenvolver um pouquinho esse assunto e nós vamos tentar esclarecer para os ouvintes esse tema muito importante que não está encerrado. Não é, doutora Áurea? Todo mundo anuncia a reforma tributária como um evento. Aconteceu a reforma tributária, foi aprovada a reforma tributária, quando ela não é um evento, ela é um processo. Um processo que teve um primeiro passo, muito tímido ainda, mas que ainda vai ter muito chão para chegar no formato final. Então, estamos apenas começando uma série de mudanças. O projeto, doutora, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, não é isso? Isso. Então lá ele foi aprovado. Agora ele vai ser submetido novamente ao Senado. Exatamente. Que é uma segunda fase, uma né? segunda casa. Então, aí o que acontece? O Senado não aprovando, volta o projeto que foi aprovado para a Câmara dos Deputados para se modificar o texto para que ele volte novamente para o Senado. É isso? É quase isso. Há realmente essa duplicidade de fluxos, né? A Câmara examina primeiro, manda para o Senado devolve para a Câmara com as modificações que desejar implementar e a Câmara então aprecia as modificações do Senado. Mas nesse meio tempo já estão sendo protocolados projetos de aditamento da lei, projetos de modificação da lei e sugestão de acréscimos. Então, paralelamente, outras coisas vão andando que querem pegar carona na reforma, vamos dizer assim, né? Então, o texto que foi aprovado não é definitivo, ele vai ser modificado certamente por essas propostas de emenda ao texto e pela própria ação do Senado. Entendi. A senhora veja só, né? Quando a Câmara dos Deputados, né, aprova o texto inicial, né? A mídia, né, os meios de comunicação soltam a notícia como se já estivesse aprovado. Exatamente. Na verdade, uma fase, né, da aprovação total do processo, do projeto, foi aprovada. Primeiro lá na Câmara dos Deputados. Aí ela agora segue um outro rito. Vai para o Senado, que sugere as modificações, volta para a Câmara, depois volta para o Senado com uma segunda modificação. E fora isso, paralelamente, corre aqueles aditamentos ali que, né, os partidos, os políticos desenvolvem, que são os aditivos para esse projeto que eles estão aprovando. Exatamente. Então, a imprensa não podia anunciar, aprovou a reforma, aprovou o texto inicial. Além disso, o próprio texto que foi aprovado, ele traz muitas previsões de que as regulamentações ali propostas serão objeto de lei complementar, quer dizer, ele não se esgota. Esse texto não se esgota porque ainda terão que ser editadas leis complementares para desenvolver as propostas que estão ali. Então, a reforma realmente está só no início. O que acontece com os contribuintes quando leem uma matéria dessa no jornal, nos jornais, ou escutam em rádio, ou em TV, ou algum podcast, uma notícia nas mídias sociais, já entram em pânico, achando que amanhã eles já terão que pagar esse acréscimo de tributo no seu faturamento, no seu imposto de renda, esse tipo de coisa, né? Então, uma pergunta que eu lhe faço. Começa amanhã realmente o contribuinte a recolher já a carga tributária modificada? Não, ainda está longe disso acontecer, né? Iniciou-se um processo, como foi dito. Iniciou-se um processo de forma muito incipiente ainda, é um texto muito vago, ainda vai ser aprimorado, vai ser apurado, e o primeiro efeito da reforma mais contundente será apenas em 2027. Então, o ano que vem nós temos um teste, uma alíquota teste que vai ser
incluída na tributação, mas para o ano que vem nada muda ainda, a não ser essa alíquota teste que é quase simbólica. Nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Entendi. Bom, então o contribuinte já está apavorado, é importante que ele saiba que a mudança mesmo começa mais ou menos em 5 anos, não é isso? Exatamente. Então, as pessoas vão ter tempo para analisar, para cobrar das suas entidades, quem for médico do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, quem for dentista, né, odontólogo, do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Federal de Odontologia, eu digo assim, da área de saúde, assim como a OAB provavelmente também está se posicionando. Já está. O Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, todas as entidades que têm obrigação de discutir uma pauta como essa, de exigir, né, dos seus candidatos, daqueles que nós elegemos, que tenham um posicionamento em relação a esse aumento da carga tributária, porque a impressão que nos passa muitas vezes é que o governo ele sempre quer tirar da área de serviço e dá para a área produtiva. Aqui os estudos estão aí que a área de serviços no Brasil é a que mais emprega. Então essa é a área que se sacrifica mais. É verdade. Então, por que isso, né? Esses dias eu estava lendo um estudo, eu não posso afirmar agora qual foi a entidade que publicou, que 70% dos empregos gerados no Brasil vem da área de serviço e não da indústria. É verdade, é a área mais sacrificada realmente. E falando nesse lobby, né, nesse esforço por defender a categoria, o Conselho Federal de Medicina teve uma atuação brilhante, né, nessa primeira fase da aprovação do texto inicial da reforma e já conseguiu um benefício, uma redução bem significativa para a área de saúde, que já começa numa condição um pouquinho menor. Melhor, né? Já sofrendo um pouco menos os impactos do aumento, que é inevitável, o aumento da carga tributária, né? É legal que lá está escrito assim, que o Conselho Federal de Medicina conseguiu 60%. Mas é muito importante a gente frisar que é 60%, mas não é da carga tributária total, né? Não é. É de uma parte, 60% de uma parte dos tributos que são cobrados. Exatamente. Quais são esses tributos, doutora Áurea, que vão ter essa redução, a princípio, de 60%, de acordo com essa conquista que o Conselho Federal de Medicina obteve junto lá aos congressistas? Há uma ideia inicial, Carlos, que a reforma ela diga respeito a todos os tributos. Mas nesse primeiro texto serão tratados apenas os tributos que incidem sobre o faturamento, ou seja, a receita bruta da empresa. Os tributos que incidem sobre o lucro, sobre o resultado, ainda não estão contemplados nesta fase da reforma. Deverão ser contemplados nos próximos textos. Mas neste texto, neste primeiro texto, está se programando uma mudança no PIS, na COFINS e no ISS. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o impacto que essa reforma vai trazer para esses 3 tributos que incidem sobre o faturamento. Entendi. Né? Bom, esses tributos vão ser chamados de CBS, a soma dos 3? A reforma, na verdade, ela vai implantar um sistema que já é comum a vários países do mundo. O Brasil já está atrasado no IVA, né? Imposto sobre o Valor Agregado, que tira o foco do imposto da produção e passa para o consumo. O foco muda na área de tributação. Então, no Brasil, diferente de todos os outros países, nós teremos um dual IVA, que é Imposto de Valor Agregado. Nós teremos 2 IVAs. Na primeira fase da reforma, serão unificados os tributos de competência federal, IPI, PIS e COFINS, que são 2 contribuições, né? E na segunda fase, os tributos de competência estadual e municipal. A segunda fase será mais atrasada no tempo, né? Ela vai ficar lá para o fim da reforma, porque ela envolve a competência de 2 entes tributantes, o Estado e o município. Então, há vários ajustes com relação à arrecadação, à distribuição de receitas e ainda várias negociações que serão feitas com as prefeituras e os estados.
Então, o ISS vai ficar por uma segunda fase. Lá, depois de 2030, é que isso vai começar a se modificar. Então, para bem você ver longe como vai ainda, longe, está né? longe ainda. Bem longe. Então, esse desespero agora, eu acho que tem que haver, sim, uma preocupação para negociar bem agora. As entidades Tem muito federativas tempo, né? têm que discutir agora essa redução para segurar esse ímpeto do governo em aumentar a carga tributária, principalmente para a área de serviço. Porque, pelo que eu entendi, esse 60% que o Conselho Federal de Medicina conseguiu é em cima do PIS e do COFINS. Então, vai ter um aumento de PIS e COFINS e aí você ganha um desconto de 60%. Exatamente. Mesmo após o desconto de 60%, vai ter um acréscimo de 40%. É 40%. Né? A gente vai demonstrar isso bem, mas vai se criar uma alíquota padrão para a área de serviços. Essa alíquota padrão vai ter um percentual X e desta alíquota padrão, então, 60% será o desconto da área de saúde. Ela então pagará 40% da alíquota padrão dos demais serviços. Então, desculpa a correção, eu estou falando 3,5%, que é o PIS e COFINS, mas é claro, primeiro vai sofrer aí uma atualização. Exatamente. Depois é que entra o desconto. Exatamente, depois. Então, pelo cálculo mais ou menos que nós fizemos, essa alíquota chegando a 30%, se eu não me engano, ela chega a 12%, não é isso? Antes da gente mostrar o quadro, 12 é o máximo. A alíquota padrão 30%. Tá previsto, pode chegar a 30%. Está previsto na lei que a alíquota padrão será fixada entre 15% e 30%. Não sabemos se vai ser 20%, 25%, 28%, 27%, enfim, entre 15% e 30% há várias possibilidades. E do valor que for fixado como alíquota padrão, a saúde só pagará 40% da alíquota padrão. Então, aí 40%... E muda o sistema, né? 40% seria 12%, né? Esses Isso. 12% representando PIS e COFINS. PIS e COFINS. Aí, eles são extintos, o PIS e COFINS, que hoje representam 3,65% no peso da carga tributária, serão extintos e substituídos pela CBS. Que será, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma suposição do governo aprovar a maior alíquota, 30%. Então, o contribuinte da área médica vai pagar 12% de PIS e COFINS, mais o ISS, que vai ser tratado ainda mais à frente, mais o imposto de renda, mais a contribuição social. Isso, gostaria de apresentar aqui um quadro para ficar bem claro do alcance da reforma tributária. A reforma tributária, nesta primeira fase, modificará o PIS, que hoje é de 0,65%, o COFINS, que é de 3%, e o ISS, que varia conforme o município e fica entre 2% a 5%. Nesta primeira fase, não serão modificados os tributos que incidem sobre o resultado, ou seja, sobre o lucro, que são o IRPJ, o adicional do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Não significa que não haverá mudanças nesses tributos também, mas eles não estão sendo contemplados neste momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que seria o impacto da mudança do PIS e COFINS no setor de saúde. Então, esses quadros coloridos é uma simulação do que seriam as alíquotas padrão, as alíquotas que vigerão para toda a área de serviço. Então, se o governo determinar que a alíquota padrão para toda a área de serviço for de 15%, para a área de saúde ela terá uma equivalência de 6%. Se for de 20%, será de 8%. Se a alíquota padrão for de 25%, a área de saúde, então, terá uma alíquota de 10%. E se for de 30%, terá uma alíquota de 12%. Lembrando que hoje esses mesmos tributos custam para as empresas de saúde R$ 3,65. Então, nós estamos falando de um aumento de 3,65 para 6,
na primeira possibilidade ali, de 3,65 para 8, de 3,65 para 10 ou de 3,65 para 12. São 4 exemplos. Não significa que vamos ter todas essas graduações, né? 4 possibilidades, não está definida ainda a alíquota padrão. Então, é só para vocês terem uma ideia de que haverá realmente um impacto tributário bem relevante, né? Com certeza. O melhor dos cenários quase dobra o custo do PIS e da Ecofins. Exatamente. É preocupante esse aumento, né? Mas muda também, Carlos, é importante falar que muda também a sistemática de apuração. O PIS e Cofins hoje, eles incidem de forma cumulativa, ou seja, você aplica 3,65 sobre o faturamento e encontra o valor a pagar. A sistemática vai mudar, porque vai haver um sistema de crédito e débito. A empresa de saúde, ela vai gerar crédito sobre tudo aquilo que ela compra, adquire para realizar o seu serviço, para fazer o atendimento, né? E hoje, a não cumulatividade na legislação de hoje, que não sabemos se vai mudar também, ela funciona assim. Hoje, na área de saúde, geraria direito a um crédito, materiais médicos e medicamentos. Então, vamos supor que a empresa de saúde comprou R$1.000 em medicamentos. Ela vai tomar o crédito do PIS e Cofins que estão embutidos nesses medicamentos e esse crédito ela vai deduzir do débito final que for apurado. Então, essa sistemática faz com que aquela alíquota que nós vimos na outra lâmina não seja efetiva. Ela tem que participar desta balancinha, né? Eu me credito daquilo que eu comprei e recolho aquilo que eu paguei. Vamos falar de um exemplo, por exemplo. Eu faturei R$100.000. Tenho lá, considerando o quadro máximo de 12%, eu tenho R$12.000 para pagar. E eu comprei insumos, medicamento e materiais hospitalares e descartáveis em 50 mil. Então, a princípio, eu tenho 6.000 de crédito com 12.000 para pagar. Isso. Então, eu só vou pagar a diferença. Exatamente. R$6.000. Então, é importante que o contribuinte entenda que, nesse caso, existe a possibilidade dele reduzir se ele for uma empresa de serviço que compre bastante insumo. Exatamente. Se ele for uma empresa médica que não compra insumos, que ele apenas preste serviços médicos, então ele vai ter muito pouca despesa para utilizar de crédito. A cadeia de produção de serviço é muito diferente da cadeia de produção da indústria e do comércio, porque ela é curta e ela não gera, então, muito insumo nem muito crédito. As empresas que melhor terão desempenho da não cumulatividade serão os laboratórios, né? De análises clínicas, as empresas de dermatologia, que tem muito insumo também de material médico, medicamento, né? Mas as clínicas médicas, em geral, tem muito pouca coisa para acreditar. É verdade. A alíquota vai pesar mais para essas empresas daí. E são aqueles que empregam bastante, né? Eu fiz uma pequena simulação aqui, supondo que o governo aprove lá os 30% para a área médica e a área médica tem um desconto de 60%. Ele vai pagar 12%. Se não mudasse nada em relação ao ISS, por exemplo, e nem o imposto de renda e nem a contribuição social, adicionados aos 12%, uma empresa da área de saúde, hoje, que paga o lucro presumido normal, vai pagar 24,68% de tributos. Se ele estiver na primeira casa, que é aquela o menor tributo, ele vai pagar 18,68%. É importante, por isso que eu digo agora a gente falar sobre isso, porque alguns contribuintes da área de saúde acabam resistindo um pouco para entrar com aquele processo que a gente chama de processo da redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Que hoje ainda está em tempo de fazer isso. Está em tempo, e de recuperar o passado ainda. Sim, recuperar o passado. E esse é o momento, não pode se perder a oportunidade. Então, o que acontece? O cliente, o contribuinte nesse momento, ele tem lá de imposto de renda e contribuição social, ele paga 7,68%. Então, o que ele pode reduzir para 1,2% o imposto de renda, não é isso? E a contribuição social para 1,08%. Exatamente. 1,08%. Então, ele vai ter uma economia mínima de 5,4%
dos últimos 5 anos recupera esse tributo corrigido monetariamente e pode ser que isso lhe ajude muito depois a suportar a mudança da reforma tributária. Então, se você, que é da área de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, tem dúvida sobre esse assunto, entre em contato conosco. Carlos Marinho, que sou eu, doutora Áurea Cruz, advogado especialista na área tributária e principalmente na área médica. Estamos aqui para ajudar vocês a encontrar uma solução legal para a redução da carga tributária e não correr riscos. Porque com esse aumento da carga tributária, a gente até imagina que muitos contribuintes não pensam em saídas legais. Eles acabam fazendo algumas besteiras, que, por exemplo, é receber sem emitir nota, sem emitir recibo, muitas vezes passa com esse dinheiro pela conta corrente, compra bens e aí o problema vai se agravar. Então, se eles contarem... Economia à base de sonegação não é nada inteligente. Nem é economia. Não é inteligente porque hoje a Receita está completamente informatizada, né? Todas as transações financeiras são rastreáveis. Então, é muito importante... Não existe mais o que escape da Receita. Muito importante que esse contribuinte entenda a importância do planejamento fiscal. Sim. Por exemplo, muitos clientes nossos, tem aqui cliente com 10 sócios, ou mais até. E todos recebem lá sua produtividade trabalhando em clínicas de estética. E às vezes nenhum deles utiliza livro caixa. E muitos têm convênio como Petrobras, Bradesco, Sul América, Unimed Rio ainda, Unimed Leste Fluminense e não deduzem nada dos insumos que eles compram. Então, aquele que tem o convênio médico na pessoa física, ele também pode utilizar algumas despesas daquelas aplicações que ele usa como pessoa física, desde que ele se agregue muito bem. Porque aí ele pode ter uma boa economia também, que é uma economia de 27,5% lá na pessoa física, se a reforma tributária não mudar também, né? Porque a gente vinha lendo anteriormente que existia a possibilidade da alíquota do imposto de renda chegar a 35%. Não se falou isso ainda ali, eu não ouvi nada. Mas se chegar também, é preciso que se pense de uma forma um pouco mais ampla, né? Olhar para aquele contribuinte de forma singular e de forma mais ampla para ver onde é que se pode legalmente ajudar ele a manter uma carga tributária menor dentro dos padrões legais, sem que ele corra risco até do desenquadramento. Exatamente. A senhora concorda com isso? Concordo. A margem de lucro da empresa de saúde é uma margem muito pequena. Né? Não é à toa que quando os estudiosos formataram a lei do lucro presumido, que baseia-se numa presunção de lucro, a alíquota fixada para a área de serviços foi de 8%. É porque o lucro padrão da empresa não chega a 10% da área de saúde. Né? E esta margem ela fica completamente comprometida se a empresa não tiver uma boa estratégia tributária. O resultado efetivo, aquele resultado mesmo potente da empresa de saúde, sem dúvida mora na estratégia tributária. Sem dúvida. Eu fico um pouco assustado e pasmo com esse tipo de situação, né? Que a gente vê uma classe que trabalha tanto, que se sacrificou tanto durante a pandemia, não só os médicos, enfermeiros e vários profissionais da área de saúde, serem agora, né, tributados de uma forma tão agressiva como estão sendo. Então, é uma coisa para se repensar realmente. Os conselhos federais, estaduais, regionais, tem que se manifestar, né? Os candidatos aí das bancadas da saúde e tudo mais, tem que se manifestar porque é uma carga muito pesada. Muito. Porque prestar esse tipo de serviço é bem complicado. Existe hoje uma concorrência muito grande também. Formam-se médicos, eles ficam brigando pelo mesmo paciente. Você vê, o convênio médico já não credencia mais paciente pessoa física, só quer o paciente pessoa jurídica. Muitos médicos não querem mais atender através de convênio. Então, aquele que está atendendo no particular, ele obrigatoriamente vai aumentar os seus preços. E isso vai afetar aquela população também mais carente, que necessita de um atendimento particular, porque quando ele vai num atendimento público, ele não consegue, na maioria das vezes, ser bem atendido, ou às vezes não consegue nem ser atendido. Todo dia tem notícia nos jornais falando sobre isso. Então, quando o governo sacrifica essa classe que presta um serviço social incrível, que é a saúde humana, né, a pandemia das pessoas, tá aí, né, para mostrar. Toda hora surge uma doença nova. E fora isso, aquilo do dia a dia.
A gente vai nos hospitais, vê sabe, sempre o consultório, sala de espera lotada de pessoas, em hospitais e clínicas, e o aumento do desemprego vai afetar isso também, né? Porque empresas que pagam plano de saúde podem não conseguir mais pagar. Sindicatos de empresas e de funcionários talvez tenham que repactuar as suas convenções, inclusive decidindo da obrigatoriedade ou não de conceder o plano de saúde. Porque vai chegar um momento que essas empresas também não vão conseguir mais fazer isso. Senão ela quebra. Ou ela vai ter que reduzir o quadro dela, espremer, para não estar fechando com prejuízo, né? Porque eu acho que uma das motivações do empreendedor, aquele que coloca o seu CPF, seu CNPJ no risco, é exatamente esse. Ele trabalha para obter lucro, sim. E o trabalhador, muitas vezes, quer o seu emprego, quer ter hora de entrar, hora de sair, quer receber uma boa remuneração, mas ele não quer se arriscar como empreendedor. O risco dele é menor, é como funcionário. Agora, o governo, aumentando tanto a carga tributária, ele acaba desprestigiando as empresas privadas que acabam não conseguindo gerar aquela quantidade de emprego que elas poderiam gerar em função de uma carga tributária tão excessiva, tão né? excessiva. A gente não tem ainda a visão real do impacto que essa reforma vai trazer, principalmente porque o cenário em relação ao ISS está muito obscuro ainda, nem se noticiou uma alíquota imaginária por esse momento, né? Não se falou nem nas possibilidades, como já os cenários foram dados para PIS e COFINS, e ainda já está anunciado que até o fim do ano será agregado a essa reforma tributária as questões relativas ao imposto de renda. Então, o cenário não está fechado ainda, mas não é momento de pânico, porque temos muito chão pela frente, porque também a primeira vigência dessa lei está prevista para 2027, até eu fiz um quadro no cronograma de vigência da lei. 2026, nós teremos o início de uma alíquota teste de 0,9% do PIS e COFINS, que permanecem como está hoje. Só é agregado esse 9% para fazer um exercício da não cumulatividade. Então, vai se poder creditar dos insumos 0,9% e deduzir dos 3,65%. Então, doutora Aureli, esse contribuinte vai ter 3,65 para pagar de tributo, incluindo os 0,9%? Ou ele vai ter mais? Não, ele vai pegar tudo que ele comprou para fazer o serviço, né, que não seja uso e consumo. Sim. Todo o material e medicamento que ele comprou para entregar o serviço, e vai se creditar de 0,9%. Daí vai calcular 3,65 sobre o faturamento e se creditar, descontar o 0,9 que ele pagou na matéria-prima que ele comprou pelo serviço. Então é um exercício para começar assim, para as empresas se adaptarem a essas mudanças. A mesma coisa com 0,1 do ISS e ICMS. Que também será possível abater. O ICMS não interfere na área de saúde, mas o ISS já começa com 0,1. Então, 2027, ou seja, daqui 4 anos ainda, é que definitivamente se extinguem o PIS e COFINS e entra em vigor a CPS, já com a alíquota padrão definida e com a sistemática da não cumulatividade também totalmente aplicada, né, onde há um sistema de créditos e débitos tributários, né? Daí, 2028 será o último ano do ISS como está hoje, né? Que é o ISS sobre o faturamento. E aí, entre 2029 a 2033, vai se reduzindo a alíquota do ISS gradativamente. E 2033, então, começa a nova sistemática do ISS. Então, são 10 anos de muita mudança. E ainda tem um outro detalhe que eu queria lembrar aqui, né? O governo federal, ele tem aí 4 anos de mandato, né? Pode-se mudar esse cenário também com um outro cenário, com uma outra posição lá ideológica, voltar a assumir, por exemplo, o governo federal e trabalhar para modificar esse texto que foi, em princípio,
aprovado, né? iniciado na Câmara dos Deputados, né? Porque 2026 já teremos uma outra eleição, porque esse governo vai até 2024. 2026 já estará um outro governo, já tem outro que vai governo. suceder. Pode ser com a mesma ideologia ou não. Quando eu digo ideologia, até posicionamento em relação a esse projeto. Então, muita coisa pode mudar. Pode mudar. Desde que a sociedade se manifeste também a favor ou contra, né? Ela pode se manifestar a favor, reelegendo, né, os seus signatários do governo que está, que iniciou esse projeto aqui, como pode também votar num outro partido, num candidato que se oponha a essa reforma tributária. Eu colocaria no plural, em candidatos, porque a Câmara e o Senado têm papel fundamental na aprovação na hora da aprovação. Isso, né? Candidatos. Mas eu vejo assim, até com bons olhos, né, a possibilidade desse projeto não seguir até o final da forma que está. Porque eu gostaria de ver mudanças, principalmente para a área de saúde. Como eu falei, que eu vejo como uma classe muito sacrificada. São médicos que correm riscos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, odontólogos, lidam com doenças que o paciente às vezes tem uma doença contaminante, ele está colocando a sua vida em risco, está dentro do hospital, ele está se machucando. Eu mesmo conto uma história interessante, que eu tive um processo alérgico, estava jantando com a minha esposa, tive um processo alérgico, comi um jantar, acho que foi um bacalhau, uma coisinha assim, que eu nunca tive esse problema. E de repente comecei a ficar com o meu rosto totalmente inchado, na mesma hora, deforma, parece que derrete. E corremos para o hospital. Chegando lá, me aplicaram, a princípio, uma medicação, eu fiquei muito agitado, né? E veio o enfermeiro, aplicou uma outra coisa. Quando ele injetou em mim o medicamento, ele tirou a agulha e injetou nele. Ele se feriu com a própria agulha que ele tinha. Então, Deus, foi um problema. Primeiro, porque eu tive que ficar no hospital, não podia ir embora, porque tinha um protocolo, tinham que fazer exames agora em mim para saber se eu tinha alguma doença que pudesse contaminar o enfermeiro. Agora, você imagina, essas pessoas, um acidente, mas eles correm risco de vida. O tempo inteiro, com certeza. Um espirro, alguém que leve uma doença grave. É o caso da Covid, não é? Alguém espirrou e alguém foi contaminado. É verdade. E pelos estudos, os primeiros a falecer foram os médicos, que tiveram contato com aquele, né, lá dentro daquele ambiente. Então, temos que ter cuidado com um trabalho tão relevante que esses profissionais fazem para a sociedade, para o governo, porque eles desafogam os hospitais, UPAs e tudo mais, que a população, com certeza, ia ser um caos se todos fossem tentar utilizar os hospitais públicos, que talvez por falta de verba, talvez porque a gestão não seja tão eficiente, estão sempre carentes de equipamentos, de estrutura, de pessoal, de instalações. Não sou eu que digo isso. São os jornais, o tempo inteiro estão noticiando esse tipo de situação. As pessoas em filas, esperando, brigando, paciente brigando com médico, coisa de louco isso. Então, esses profissionais não poderiam estar sofrendo agora, depois de terem passado um período de guerra contra a Covid, por um processo de aumento de carga tributária tão agressivo como esse que a gente está vendo agora. E que não terminou, como a senhora falou, né? Não. Nós estamos vendo uma primeira fase. Uma semente só. Existe a possibilidade dessa semente germinar e aumentar mais ainda agora o ISS, o ICMS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social. É importante falar, Carlos, que a reforma tributária ela é, sim, uma necessidade. O Brasil tem uma extensa malha de impostos, ele tem uma tributação complexa, uma tributação cumulativa, imposto incidindo sobre imposto. Sem dúvida. Então, precisaria, sim, de uma justiça fiscal, de um aprimoramento do nosso sistema tributário. Se essa reforma vai conduzir a isso, ainda é uma incógnita e, ao que nos parece, não vai. Né? Inicialmente é o que se pode vislumbrar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver também que a gente precisaria de uma simplificação, e nós não estamos vendo uma simplificação. Pelo contrário, está se trazendo um processo mais complexo, porque uma sistemática de
créditos e débitos, da não cumulatividade. É um problema. Para a área de saúde não faz nenhum sentido. É um problema. Nenhum. Para a indústria, para o comércio, sim, equilibra a carga tributária. Mas para a área de saúde não faz nenhum sentido. Então não adianta pensar que uma sistemática possa ser padrão para todos os segmentos, porque isso vai trazer prejuízo para a área de saúde. Com toda certeza. A senhora veja, por exemplo, nossa empresa de contabilidade, a gente tem aqui mais de 40 pessoas admitidas. Temos um custo enorme com folha de pagamento. Eu não posso me creditar. Hoje não poderia, e Entende? É um custo. Nada. É um custo do serviço. E é um investimento nas pessoas. Utilizamos sistemas, material de escritório, mas hoje menos, né, porque utilizamos muitos sistemas. Também não se acreditaria do material. Um investimento mensal muito grande para conseguir assessorar os clientes, que não tem noção. Né? Eu às vezes digo hoje, você vê, a gente vai contratar aqui, o cliente vem nos contratar, 2 sócios, que seja um, e vai para o lucro presumido. Com o prolabore dele, ou uma funcionária que ele admita, nós temos em média 57 declarações para entregar ao longo do ano. Ah, Carlos, muita coisa digital, é sim, mas tem que ser conferido, tem que ser analisado, tem que ser integrado, você tem que me mandar o seu extrato bancário para eu conseguir atender essa exigência da Receita Federal, eu tenho que fechar seu balão, tem uma série de regras para a gente atender. E todas as declarações têm multa. Você pode até entregar, mas entregou com um dia depois, tem multa, tem multa, tem multa, tem multa. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Né? Eu fico vendo pessoas, eu quero contratar a minha contabilidade pela internet, que é mais prática. Olha, isso é uma faca, assim, de 2 gumes, terríveis. Eu tenho recebido clientes aqui que vêm dessas plataformas de contabilidade e fico imaginando o que não pode acontecer com outros aí. Né? Tem N reclamações. Pode ter reclamações com a nossa empresa? Pode sim. E com outras empresas de contabilidade. Mas nosso atendimento é aquele atendimento de boutique. O cliente vem aqui, ele vai sentar conosco, vai olhar nos olhos, nós vamos tirar as dúvidas, vamos conversar pessoalmente, vamos entender a empresa dele. A gente aqui gosta de visitar o cliente. Eu quero olhar fisicamente a clínica, o consultório, para ver o que ele tem lá. Hoje eu visitei uma clínica, tem lá 3 funcionários, tem um faturamento médio de R$120 mil por mês, está pagando 20% de tributo no Simples Nacional. Em momento nenhum foi dito para elas que ela poderia estar no lucro presumido pagando menos, ou que elas poderiam estar no lucro presumido hospitalar, porque elas fazem procedimentos, elas fazem uma série de eventos dentro da clínica que representa no mínimo 50% do faturamento com procedimento. Podia estar com a carga tributária muito reduzida. Poderia estar muito reduzida. Mas é difícil explicar. E detalhe, elas fazem procedimentos de risco. E elas têm uma empresa legalizada que é uma sociedade simples pura. O que traz um risco maior ainda nos bens, na conta corrente dos sócios, ela sofrer aí um processo que pode bloquear a conta, pode trazer outros aborrecimentos que elas nem têm noção. Então a gente começa a observar isso. Por exemplo, não tem prolabore. Nossa. Então o lucro, a distribuição, que é assim, eu não vi o contrato para confirmar, mas eu acho que o lucro está de acordo com as cotas. E elas recebem de acordo com o que produz. Tem outro erro ali. Então tem muita coisa que a gente precisa ajudar o cliente olhando lá. E não é apenas um atendente do outro lado. Não sem são a processos automatizados, né? Não consegue. Você pode até prestar um serviço. Depois que você entendeu tudo e processou, muita coisa vai ser automatizada, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige que algumas coisas sejam assim e dá mais proteção para esse cliente, para esse médico, para essa clínica, porque o documento fica arquivado em nuvem, eles vão acessar com o código que ele tem, não fica circulando por aí, né? Não fica solto. Mas ainda assim, a gente vê como essas empresas têm perdido dinheiro pagando tributo por enquadramento errado ou porque não recebe nenhuma orientação para mudar a tributação delas. E a gente procura sempre fazer isso. Final de ano, a gente vai analisar o cliente de novo e revisa aquela situação para mudar ou não. Fazemos uma projeção, identificamos se ele vai ficar no lucro presumido, no Simples Nacional, se cabe para ele a proposta do lucro presumido hospitalar ou outro tipo de tributação. Então, o que a senhora diria para esses médicos que estão com a sua empresa parada, confortável, sem se preocupar em fazer uma análise da sua situação tributária? Eu diria que eles estão perdendo
primeiro perdendo dinheiro, né, deixando de otimizar sua carga tributária, recolhendo impostos a maior ou indevidamente, perdendo competitividade, porque estão pagando mais impostos que a concorrência, estão deixando de investir na própria empresa dinheiro recolhido para o governo, né? Exato. Perdendo qualidade nos serviços, porque aquela economia você pode reverter em qualidade do serviço, e também a questão da segurança jurídica, é super importante falar, né, Carlos? Sem dúvida. Porque a revisão completa dos processos contábeis, jurídicos e fiscais, ela também busca não só economia tributária, mas revestir de segurança a operação. Porque não adianta você partir para a informalidade, como a gente bem falou, deixar de emitir nota de todo o seu faturamento para tentar pagar menos impostos e entrar numa zona de altíssimo risco que, de repente, pode causar a inviabilidade completa do teu negócio com uma autuação e tudo mais. Então, processos otimizados tributariamente não precisam desses artifícios para se tornarem viáveis, né? Se você adequa a carga tributária, você pode formalizar 100% da tua receita, você ganha camadas e camadas de segurança na tua operação. Então, é super importante rever a sua adequação tributária, ainda mais em tempos de incerteza, em momentos de mudanças como a que a gente está vivendo, né? É tempo de recuperar o que você pagou maior indevidamente, fazer um fundo também de contingência para as mudanças que estão por vir, né? Estão batendo a porta. E por falar em fundo, eu queria também falar com você sobre uma das mudanças importantes que a reforma trouxe e que é um sinal de alerta para todos os empresários, os empreendedores, né? As pessoas também em geral. É o imposto sobre herança. Isso, esse que a reforma tributária vai trazer, esse já começa a viger o ano que vem. E esse imposto sobre herança, ele vai trazer uma alíquota na transferência do patrimônio para herdeiros, que pode chegar, segundo se especula, a 40% do patrimônio. É uma violência. Você já pensou, você trabalha uma vida inteira para depois deixar para os teus filhos uma herança que o governo fica com 40%, até 40%. Então, um momento mais do que nunca é de pensar num planejamento sucessório, transferir seu patrimônio em vida através de uma holding, permanecendo na gestão e na fruição do teu patrimônio, mas transferindo para os teus herdeiros, protegendo eles de todos os riscos que essa mudança vai trazer e também fazer com que eles, na tua ausência, na tua falta, eles entrem na propriedade do patrimônio sem ter que desembolsar toda essa carga tributária. Então, é uma das urgências que a reforma, talvez a maior das urgências que a reforma tributária está trazendo, é justamente esse imposto sobre herança, né? Doutora Áurea, a senhora tem criado algumas holdings para os nossos clientes, né? Uhum. A gente tem visto com muita preocupação a demora de alguns médicos, principalmente, em tomar essa decisão. Uhum. O que pode acontecer? Se acontecer uma eventualidade com ele, por exemplo, ele veio a faltar. Uhum. Os bens que estão em nome dele vão ser transferidos ali para os seus herdeiros. Sim, através Nesse de inventário. momento, se o projeto já tiver sido totalmente aprovado, eles podem ter aí uma carga tributária de até 40%. Até 40%. Você imagina, se ele tem lá um patrimônio de 5 milhões, né? São 2 milhões 2 de milhões impostos. Eles vão ter que pagar para fazer a transferência. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. Então, por que não fazer agora a holding patrimonial e transferir os bens para lá? Exatamente. Isso é uma coisa de urgência, não é para você pensar. Não é para pensar mesmo. Além disso, né, a holding ela permite que essa sucessão se faça em vida, né, prevalecendo a vontade daquele que é o titular do patrimônio. Ele estabelece de que forma ele faz essa transmissão, como se dividem os bens, quem fica com o quê.
e sem perder o poder de gestor daqueles bens. Ele pode continuar vendendo, ele pode continuar comprando, ele pode definir várias questões, um bem que possa ser destinado ao estudo dos filhos, por exemplo, a um fundo de segurança. Ele pode fazer várias determinações do patrimônio e isso ele permanece como usufrutuário em vida. E os filhos, então, entram na propriedade plena depois que ele falece. Isso também protege dos riscos do negócio, porque o patrimônio na pessoa física do médico e da sua esposa, eles estão expostos aos riscos do negócio. Uma ação de indenização por alegado erro médico pode consumir o patrimônio do próprio médico, né? E dentro de uma holding, esses bens estarão seguros e não sofrerão esse acesso, né? Operadoras de plano de saúde que estão em dificuldades financeiras, sabemos que existem algumas em sérias dificuldades e que podem vir buscar o patrimônio dos conveniados, vamos dizer assim. Isso pode... dos cooperativados, né? Então, isso pode evitar também esse acesso a esse patrimônio. Então, várias razões induzem a urgência desse processo de proteção patrimonial. Verdade. A senhora vê também que os relacionamentos hoje, casamentos, são muito efêmeros, né? Começa num dia, no outro acabou. Então, isso protege também aqueles bens da família, por exemplo, seu filho ou sua filha casou, né? Trouxe alguém de fora para dentro do seio familiar. Se você tem a holding, você pode proteger o seu patrimônio do seu filho ou da sua filha de um futuro divórcio, alguma coisa do tipo, de diluir mais o patrimônio para outras pessoas que passaram um tempinho naquela relação. E não colaboraram para a formação daquele patrimônio. E já saíram, né? Dizem uma coisa de... né, isso de acontece tanto, né, Carlos? Acontece muito. A transferência para os filhos dentro da holding, ela pode se dar gravando-se o patrimônio com cláusulas de incomunicabilidade, que é essa que você bem falou, onde a transferência do patrimônio não se comunica nos regimes de casamento e de união estável, impenhorabilidade, quer dizer, se o filho se endividar, aquele patrimônio não responde por dívidas, e inalienabilidade, que é a cláusula em que não permite que o patrimônio seja transferido para terceiros sem a concordância de todos. Então, com isso, mais uma camada de segurança você traz para o patrimônio. Agora, doutora Áurea, por exemplo, uma coisa que quem vai inicia o processo de montar uma holding, resolve transferir seus bens, seus imóveis para dentro da holding, é importante que perguntam sempre, mas eu tenho que pagar tributo de transmissão na hora que eu transfiro o bem para dentro da holding? Como é que funciona isso? Existe uma lei, é federal, ou cada município, estado vai fazer alguma cobrança de alguma taxa para que eles saibam? Individual, não, transferiu para a empresa, vocês vão tributar sim, tem imposto de transmissão. Como é que funciona? Os impostos que incidiriam hoje, no caso do passamento de uma pessoa, né, seria na transmissão do bem, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. E o ITBI é o imposto que incide nas transmissões intervivos. Então, quando você pega o teu patrimônio e transfere para a holding, em tese, incidiria o ITBI. Só que há disposições legais e jurisprudenciais que permitem que essa transferência se faça de forma não onerosa, porque a Justiça vem considerando que não há uma modificação patrimonial que justifique o recolhimento do imposto. Ele incide quando há transferência patrimonial. Quando você muda da pessoa física para a jurídica, o bem continua sendo teu. Você só mudou a categoria de ativo, deixa de ser imóvel, passa a ser cotas societárias. O bem continua sendo de sua titularidade e isso justifica a não incidência do ITCMD. Daí, na transferência do patrimônio do titular para os filhos, né, não transfere-se mais os imóveis que estão na holding, transferem-se as cotas da holding. Então, as cotas são representativas do patrimônio, mas não são o patrimônio, né? Então, se transfere as cotas com reserva de usufruto. Você fica sendo usufrutuário das cotas e você transfere para os filhos aquilo que a gente chama de nua propriedade. Por que nua? É porque a propriedade
despida dos direitos a ela inerentes. Os filhos passam a ser donos sem ter direitos sobre aquele bem. Eles não podem vender, eles não podem utilizar, penhorar, não podem fazer nada com aquele bem por causa da reserva de usufruto. Quem permanece no comando são os titulares. E o ITCMD, por causa do usufruto, ele cai pela metade. Você paga ITCMD só pela metade do valor das cotas e não mais do patrimônio. Então, ele só vai pagar o ITCMD se esse titular falecer. Exatamente. Enquanto ele estiver vivo, não tem o ITBI também. Não tem. E ainda há muitas decisões judiciais que entendem que nem com a extinção do usufruto, com a morte do titular do patrimônio, o ITCMD é devido. Ao titular que há jurisprudência que entende que esse TCMD não é devido. Então, isso pode ser discutido até judicialmente. Aí, quando o titular do patrimônio falece, os filhos já são donos. Eles só recebem os direitos que estavam reservados no usufruto, mas eles já são os donos, os titulares das cotas da holding. Então, eles entram de forma imediata no patrimônio. E isso também é bacana, Carlos, quando você integraliza na holding as cotas societárias, porque ao integralizar as cotas societárias na holding, as cotas da tua empresa de saúde na holding, não há uma discussão depois com relação a quem assume a empresa, as discussões que costumam gerar conflitos familiares. Automaticamente isso já está decidido na holding, né? Porque dentro de uma família você pode ter pessoas que exercem o papel de herdeiros e outras que exercem o papel de herdeiros e sucessores nos negócios, né? Há pessoas na empresa de saúde, há filhos médicos e não médicos. Isso. Então, os filhos médicos não são só herdeiros, mas sucessores no negócio, porque assumem o negócio, a operação. E os filhos que não são médicos não necessariamente são sucessores. Então, você pode definir formas de distribuição do patrimônio diferentes, né? E aí, a operação da tua empresa de saúde, ela segue sem trauma, sem quebra de cultura, sem nenhuma solução de continuidade. Então esse médico, ou dentista, ou outro profissional da área de saúde, ele pode ter uma holding patrimonial, onde ele coloque lá os bens da família e também coloque as cotas societárias que ele tem em outras empresas. Assim como todos os sócios da holding patrimonial, dos herdeiros que estão lá também. Né? E isso é uma coisa que vai proteger bastante, vai dar mais simplicidade a um processo de sucessão e de herança. Também. Ele quase que automatiza a sucessão. E protege morreu todo já mundo. É dos filhos. Morreu já é dos filhos. E protege os bens. E protege os bens. E se você tiver filhos menores, ao colocar os filhos menores na holding, você pode, inclusive, dentro de um planejamento sucessório bem feito, nomear quem será o tutor desses filhos enquanto eles são menores, ou seja, quem os representará na gestão do patrimônio enquanto menores. Filhos com problemas de saúde, com deficiência mental, com qualquer dificuldade que não possam responder por si, também podem ter um curador nomeado, ou seja, quem representa ele na gestão do patrimônio. E você pode definir até como funcionaria essa curatela, né? O que ele pode fazer, quando que ele pode vender o bem, regras de exercício da curatela você pode também criar nessa sucessão. Então, é amplo o espectro de deliberações que você pode tomar a respeito do próprio patrimônio. Olha, é uma ferramenta muito bacana mesmo. Entendi. Ainda tem um detalhe, né, que é uma economia muito grande em relação a honorários. Sim, porque o honorário advocatícios do inventário, que inclusive normalmente demora muito. Muito. São altos, né, doutor? Em média... Custas judiciais também, as custas de transferência do patrimônio. Honorários e as taxas, porque você aí vai ter o ITCMD, aí não tem jeito, né? É uma coisa realmente pesada. Pesadíssimo. Então a economia, além da proteção, a economia que esse profissional vai ter transformando seus bens ou transferindo para uma holding patrimonial é muito grande. E é uma forma bem inteligente. Dinheiro e tempo. Exatamente. Uma forma inteligente de proteger o patrimônio da família. Isso é muito interessante porque tem tudo a ver com a reforma tributária. Né? É verdade. A reforma tributária, inclusive, ela já está empurrando as pessoas para fazerem a holding. Só não vai fazer aquele que não tiver
uma orientação legal. E é um momento, porque a gente não sabe como é que vai vir o ano que vem essa modificação dos impostos sobre a herança, né? Está muito perto, né, Carlos? É verdade. Então tem que correr esse ano mesmo para proteger o patrimônio e garantir essa economia, essa segurança, tudo isso que precisa ser garantido. Eu gostaria até de deixar aqui um convite para a senhora para nós fazermos um outro podcast falando mais especificamente da holding patrimonial, para que a gente possa elevar, além do bate-papo que nós tivemos hoje, um pouco mais de profundidade ao tema, até com alguns casos talvez específicos, apresentando também algumas lâminas, para que esse profissional, esse médico do outro lado, esse empresário da área de saúde, possa entender um pouco melhor, né, olhando a imagem ali, de como seria essa empresa e qual o benefício que ele teria. Isso é muito bacana. Super importante. O que mais, doutor, essa reforma tributária está trazendo de mudança que a senhora possa falar? Por exemplo, quais outros tributos que serão modificados? O IPVA. O IPVA vai subir bastante, gente, porque o IPVA vai fazer uma espécie de compensação do Estado pelas mudanças do ICMS. Pois então, o IPVA vai mudar bastante, ele vai ganhar uma seletividade, o que eu acho absurdamente injusta, porque os carros que têm uma função ecológica, né, que são menos poluentes, vão ter benefícios. E os carros que são mais poluentes não vão ter benefício. Acontece que a população mais carente é que tem os carros mais poluentes. Exatamente. E vão pagar mais. Porque quem que pode comprar um carro super moderno, com vários elementos que protegem o meio ambiente? Quem tem dinheiro. E vai pagar menos imposto, né? Então, é uma seletividade assim, muito questionável pelo impacto que traz para o contribuinte. Haveria outras formas de se fazer esse incentivo ao uso de bem sustentável, que não fosse essa compensação tributária, que é muito injusta para quem tem, por exemplo, um carrinho lá 2000 poluente, mas que não pode comprar um carro super moderno, cheio de tecnologia ecológica. Então, essa modificação vai vir também com bastante força e vai haver um aumento de IPVA também. Outra coisa que você pode fazer é pôr no teu contrato social da holding a possibilidade de locação de automóvel, e isso dá um benefício na compra de veículos também no IPVA. E outra coisa que vai mudar também é o IPTU, Carlos. O IPTU também vai subir e também vai ser uma compensação para as mudanças do ISS e para as prefeituras. O IPTU, as prefeituras agora se tornaram livres para atribuir o valor do bem segundo o mercado e segundo seus próprios critérios mercadológicos. Então, aquele limite que a gente sempre tinha do valor venal vai sumir. A prefeitura vai dizer quanto vale teu bem e vai ser a base de cálculo que ela vai usar para cobrar. Então, o IPTU também vai aumentar, infelizmente. O que já não é barato, né? Vai ficar mais caro ainda, né? Então, as pessoas realmente, onde elas podem economizar, reduzindo a carga tributária, protegendo o seu patrimônio, é o que elas precisam fazer, não é verdade, doutora? Exatamente. Tem que realmente pensar em tudo, né? Eu ia te falar o seguinte, né? A gente está ouvindo, tá noticiado lá, quem tem hoje o seu barquinho, seu jatinho, seu jet ski. Essa é a parte justa, talvez a única. Eu acredito que sim, né? Porque não pagar nada aí também não é legal, né? Barquinho, iate, jet ski hoje não tributam com o IPVA. Quem tem é porque pode pagar, vai passar a pagar. Vai passar a pagar. E eu acho que aí não é injusto, não. Tem que pagar sim. Mas você imagina, todo mundo que tem a sua casinha, seu apartamentinho, até quem tem os imóveis mais populares, terão sim acréscimo de IPTU. E o IPVA, eu até estava dando uma lida no texto, né? O IPVA poderá ter alíquota diferenciada por critérios ambientais, como hoje GNV no Rio já tem um desconto. Você paga menos, um valor bem pequeno. Eu já tive carro mas não é justo, há muitos anos com GNV, mas eu gastei lá uma grana para instalar. Depois que eu gastei, eu passei a ter o benefício. Mas até você aproveitar aquele benefício no IPVA, você já investiu realmente na frente, você né? já gastou na frente uma grana, né? E aí quando aquilo ia se converter em benefício seu, você está vendendo aquele carro porque você já usou muito, já não tem mais já como utilizar. Né? Já não dá mais. Além disso, a lei também prevê vários benefícios fiscais vinculados a
tipo de produto, no critério da essencialidade. Quanto mais essencial o tributo, maior benefício ele terá. Então, medicamentos, há vários medicamentos que terão benefícios fiscais, que vão reduzir bastante o seu custo, né, para o consumidor, porque os impostos que estão sendo criados são impostos sobre o consumo, né? Os dispositivos médicos e de acessibilidade para a pessoa com deficiência terão uma redução de 60% a 100% da alíquota do imposto sobre dos IVAs que estão sendo criados. Né? É importante a gente entender aqui o seguinte, né? Os descontos, por enquanto, a gente está vendo ali sobre PIS e COFINS. Os IVAs, COFINS. O CBS Nós temos que ver ainda como é que vai ficar isso em relação ao ICMS e em relação ao ISS. Ainda vai aparecer. Então, produtos da cesta básica vão ter um super desconto. A cesta básica vai ser modificada, a composição dela vai mudar. Nós não sabemos ainda se para maior ou se para menor. Será que a picanha vai ter desconto? Eu acho que não. Será que não? Só ovos, né? Tá aqui ó, na lista. Ovo vai ter desconto, mas a picanha... Não é ainda, pode não esquecer. Chegou a vez ainda. Não é esse momento. Serviço de educação, serviço relativo à segurança, produções artísticas e culturais, transporte vai ter uma modificação bacana também, insumos agropecuários, produtos agropecuários, e é isso, esses bens serão incentivados, né, conforme a essencialidade de cada bem. E a reforma ainda prevê tratamento diferenciado para determinadas categorias, né? Instituição sem fins lucrativos, cooperativas de trabalho ou de produção, e entidades religiosas vão ser beneficiadas também. Já tem imunidade tributária, imunidade de imposto, né? Hoje em dia, a Constituição prevê imunidade não tributária, mas imunidade de impostos para as igrejas e templos de qualquer culto. Então, só os tributos hoje são imunes a essas empresas, os impostos. Quer dizer. O que você acha da gente fazer Agora um podcast só sobre esse assunto? Eu acho muito importante. Falar do terceiro setor. Maravilha, vamos fazer isso? Vamos. É só você me falar que a gente já começa já, porque eu acho que é muito importante para que todo contribuinte, quanto as entidades da área de saúde também, terão interesse em escutar sobre esse assunto. Verdade. Porque eles tributam, contabilizam, mas às vezes não entendem o que ele está obrigado, o que não está. O meu estatuto, estou recebendo um incentivo, uma receita que não está prevista no estatuto. Como é que eu faço? Eu também estou aí imune, isento, ou eu sou obrigado a tributar? Lá não está escrito que eu vou, por exemplo, participar, receber receita de workshop, evento e tal. Não diz. Diz que só é dos associados. Essa receita, né? Como é que funciona? É tributável ou não é tributável? É ou não é? É uma confusão muito, muito corriqueira para quem atua na área de saúde. Muito perigosa esse também. Esse é um assunto muito importante, muito relevante, que acho que a gente tinha que fazer logo, né? Vamos se possível, fazer. ao longo dessa semana, se você tiver um tempinho, Tenho, sim. a gente bater um papo logo sobre isso aqui. Esse tema é muito importante. Amanhã, se você tiver um horário, a gente uma horinha. Nós estamos a 1h é um tema que 4 minutos só. 4 minutos passamos aqui de 1 hora, mas não tem problema, aqui nós não temos limite de tempo. Mas esse tema é muito importante, seriam das holdings e um podcast para falar das associações, das entidades sem fins lucrativos. Limites, alcances. Exatamente. Tudo que a reforma prevê para elas, que há algumas modificações importantes também. No caso delas, a gente fazia um cenário atual, né? O que ela tributa? Ela paga tributos como PIS, COFINS, ISS, ela paga imposto de renda, imposto, não paga não contribuição social, né? Ela paga PIS sobre folha de pagamento, não paga. Como é que é isso? E se a receita não fizer parte do estatuto desta empresa? Eu tributo como? Como uma empresa normal? Eu posso distribuir lucro, por exemplo? Montei uma associação, montei uma OCIP, uma OS, eu distribuo lucro? Como é que funciona isso? Como é que eu contrato terceirizado? Eu posso remunerar dirigente? É uma outra dúvida isso, muito posso importante. ou não posso? Outra coisa, é mais vantagem eu remunerar os profissionais que me prestam serviço através de RPA ou nota fiscal? Tem isso. Como é que eu faço isso? O que vale mais a pena? Onde eu vou gastar menos e vou estar fazendo a contratação de forma legal? Esses são pedaços aqui desse tema que vai ser muito impactante. Merece um mergulho, né? Merece sim.
Então, o que mais que a gente podia falar dessa reforma? Ela é super importante, como a gente já falou, está atrasada, né, Carlos? Tem um levantamento muito interessante que eu li do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que ele diz que a Constituição se transformou numa grande colcha de retalhos, né? Nesse estudo, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário descobriu, né, revelou que no Brasil, a cada dia útil, são editadas 46 novas normas tributárias. Você pode projetar isso num mês, nós temos 1.000 normas tributárias por mês, 12.000 normas tributárias por ano. Da Constituição de 88 para cá, faça os cálculos, 12.000 normas por ano, o quanto já se modificou. E assim, como que o empreendedor, ou empreendedor de saúde, ou de qualquer área, pode dar conta de tanta mudança, se não tiver uma assessoria especializada? É impossível acompanhar, dimensionar, saber o que deve cumprir, como fazer, como driblar, como ajustar sem uma assessoria especializada, né? É um universo de informações, de normas, que entre si ainda se interagem, fazem várias interações muito, muito complicadas. A reforma devia vir simplificar isso tudo. A nossa esperança era essa, né? De trazer um novo sistema, paga tudo, faz de novo. Mas não é isso. Parece que vai criar mais um complicador ainda aí dentro, né? E o que dizem, por exemplo, aqui na assessoria contábil, a equipe tem que passar por treinamento constante. Tem que investir, né, o tempo inteiro, porque não para, toda hora algo diferente. E é difícil explicar isso para um cliente que não entende do que a gente faz. Exatamente. Até explicar é difícil. É verdade. Não é simples explicar. É verdade, porque você tem que puxar um fio da meada, uma linha de raciocínio. E alguns não conseguem entender. Não acompanham. Aí você tenta, eu vou falar para ver se ele entende, né, escutando. Né? Eu vou desenhar para ver se ele entende desenhando. Então a gente tenta buscar caminhos para que esse contribuinte, para que esse cliente que a gente atende, de uma forma simplificada, numa linguagem menos rebuscada e menos prolixa, para que ele consiga entender aquilo que a gente quer falar. Por que eu sou obrigado? As guias, depois que passaram a vir abertas, né? O que tem ali dentro? Muitos me perguntaram, por que eu estou pagando Senac, Senai e etc e tal? Eu falei, você sempre pagou. A diferença é que a lei agora mandou abrir para dizer o que está lá dentro dessa guia de INSS. Verdade. Inclusive... Sempre pagou, sistema, né, 5S. Não sabia. Entende? Olha que doideira. Que lá aparecia na folha antes como terceiros, né? Terceiros. Você não sabia o que era. Agora você tem que discriminar, né? É lei, não tem jeito, está lá discriminado na guia. Então, imagina a polêmica. Eu não quero pagar isso. Falei, infelizmente, não tem como tirar. É uma das promessas da reforma, que é importante falar, e uma até dos objetivos que ela pretende alcançar é a questão da transparência, né? A partir de agora, a gente vai ter que colocar na nota fiscal a carga tributária. Ir lá comprar uma camisa, vai estar lá todos os impostos que incidiram naquela camisa. Então, já existe um exercício assim aproximado hoje, uma norma que determina que você coloque a carga tributária na nota. Mas essa carga não leva em conta a cumulatividade dos tributos, né? No projeto da reforma, ela traz mais transparência e vai ter que colocar a carga tributária real de cada produto ou serviço. Então, aqui nos serviços a gente já é obrigado a informar. Tem uma mas lei, de cabeça 12 mil alguma coisa. Mas o que acontece? Você só pode informar o PIS, o COFINS e o ISS. O imposto de renda e a contribuição social estão fora. Aí o contribuinte que pega aquela nota fiscal e vê aquela nota fiscal de uma empresa do lucro presumido, ele vai olhar assim, esse cliente, esse contribuinte, essa empresa só paga 8,65 se for assim o ISS normal aqui no Rio. Caramba, paga um pouco, né? Mas eles não estão sabendo que tem mais 4,8 de imposto de renda, mais 2,88 de contribuição social, que no mínimo sobe aquilo para 16,33 aqui no Rio. E fora os impostos que você pagou na tua cadeia de produção. Sem dúvida. Porque você não chega de graça nesse fim. Porque quando você paga um monte de imposto para produzir um serviço. Quando você compra um produto para você utilizar na sua empresa, para aplicar no paciente, você está pagando o produto e mais a carga tributária dele. Aí você volta a acrescentar valor em cima disso. Então, isso é uma cadeia de tributação incrível. Né? É só imaginar, a gente vai comprar uma canetinha, né? A indústria que preparou a tinta, cobrou lá o IPI e os tributos em cima dela.
A empresa que produziu o plástico, material, com o insumo mais o tributo. Aquele que fez o designer da caneta também tem. Fora isso, os encargos sociais de folha de pagamento, uma cadeia. transporte, tudo aquilo para chegar nesse ponto da caneta. A empresa que vai colocar minha logo aqui também cobrou. Então chegou aqui a caneta para eu utilizar. Quanto tem de tributo ali, né? Tem de tributo aqui. E quanto tem de caneta? E detalhe, quando eu for, se eu fosse uma lojinha, uma papelaria, e vou vender essa caneta. Quando eu for vender essa caneta, eu estou repassando para esse consumidor final toda a cadeia de tributo e mais a minha cadeia de tributo e o lucro que eu quero atingir. Nossa, então, quem paga isso tudo no final é o consumidor. É o contribuinte, é o consumidor final. É. Eu tive alguns anos em alguns países, então, e um deles que me chamou a atenção foi no Panamá. Lá no Panamá, eu fiz uma compra num shopping, não lembro bem qual foi, acho que foi um aparelho eletrônico, alguma coisa assim, um relógio. E na hora que eu paguei, veio na nota fiscal já o tributo, o valor do produto, era lá $20. Quando eu recebi a nota, veio $20 mais 7%. Porque lá eles estão cobrando o tributo no consumo. No consumo. Uhum. Então eu peguei lá $20 e 7%. E paguei mais 7%. R$21,40 eu paguei. Saí satisfeito. O preço Nos do Estados produto, Unidos, inclusive, o preço do produto era barato. Nos Estados Unidos, inclusive, você se acredita dos impostos. Acredita? Quando antes de viajar, você vai lá e recebe de volta. Nós fizemos muito isso. Nós muito fizemos isso. Na Espanha também. Nós compramos os produtos e fomos no aeroporto, fizemos lá, não lembro, um cadastro na hora, e você leva as notas no aeroporto, eles devolvem todos os impostos que os turistas compraram lá, volta de crédito no seu cartão. É muito bom. Eu falei, pô, funciona isso, Funciona gente. mesmo, né? Então, se você é local, infelizmente você paga o tributo e fica. Se você é turista, você paga o tributo você não recupera. Vai usufruir, né, pois daquele isso tributo. Sim é um sistema mais justo. Uhum, no Brasil não, você veio aqui e pagou. Seja local ou seja turista, entendeu? Comprou, usou, vai pagar o tributo. Não tem jeito. É verdade. Então, eu acho que essa reforma, ela vai, no futuro vai ter uma outra ainda, porque Vão ter muitas, essa né? talvez não essa seja é só um processo que está começando. O adequado para o que a gente está vendo. Porque ela não vem trazer justiça tributária pelo meu entendimento. Ela não está trazendo. Não. Entende? Pelo contrário. Se o governo queria beneficiar cadeia produtiva, ele já deveria estar reduzindo a cadeia, lá da cadeia produtiva, e não aumentando da cadeia de serviço que já está sufocada. É verdade. Entende? Proteger os serviços, né? Entendendo deveria proteger. Entendendo que há um crédito menor de insumos que o serviço naturalmente tem. Mas queria aproveitar uma deixa do que você falou de cadeia, de remuneração, que a gente... para falar sobre a importância do planejamento tributário, né? Quando todo esse cenário começar a se consolidar, os números da empresa e da pessoa física do médico, eles têm que ser olhados de forma harmônica, né? Já que nós vamos tomar crédito dos insumos, nós temos que avaliar despesa por despesa, se ela se comporta melhor dentro da PJ ou dentro do livro caixa. Sem dúvida. Nós teríamos que fazer estudos e simulações para o melhor aproveitamento dessa despesa. Então, o livro caixa representa uma ferramenta excelente de otimização tributária na pessoa física, né? Mas ele também pode ser importante nos números da PJ. Então, o apoio de uma boa consultoria contábil e jurídica ajuda a otimizar harmonicamente essas duas tributações, da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando a gente olha num cenário mais interessante, mais amplo, a gente observa o seguinte: o que nós podemos recuperar de tributo nessa cadeia produtiva? Hoje a gente está falando do PIS e do COFINS, não é isso? Uhum. Então, digamos que fosse o máximo, eu consigo recuperar 12% do que eu gastei. Se o mesmo valor eu levo para a pessoa física e comparar com a carga tributária total da PJ, eu já estou economizando mais que 12%. Então tem que tomar muito cuidado para não desperdiçar a despesa, tributariamente falando, né? Entende? Então esse é o cuidado. Se eu olho lá, tenho R$10 mil de despesa na empresa que poderia também estar na física. Na empresa eu vou recuperar 12% de 10%. Lá na física, se eu deixar de tirar, exemplo básico, nota fiscal da empresa e tirar 10 mil de recibo,
estou economizando ali algo em torno mínimo que eu calculei aquela hora, 18,65. Ou 24,16, por exemplo. Então, a economia hoje no livro caixa, olhando a grosso modo, sem ter feito estudo, né? Porque eu já tinha feito mentalmente esse cálculo. Impacto, Ainda é mais interessante na pessoa física. Mas a gente tem que olhar esse tipo de despesa. Se realmente se justifica ou não. Porque pode ser que, em alguns casos, na pessoa jurídica, ela seja mais interessante. E existem maneiras também, Carlos, através de acordo de nível de serviço, de você dividir despesas entre pessoa física e jurídica, a mesma despesa. Né? Fazendo um exemplo aqui, o profissional trabalha dentro da própria clínica e divide despesas com a clínica. Ele trabalha como pessoa física e é sócio da empresa também. Então, através de um acordo de nível de serviço, é possível dizer 30% desta conta de energia vai para a pessoa física, 70% vai para a PJ. Então, bem instrumentalizado, a Receita já autoriza. Só não pode fazer de qualquer jeito, né? Claro. Então, até esse tipo de situação, a consultoria pode permitir otimizar e viabilizar, né? Isso é muito importante, né? E é importante que os contribuintes entendam que é muito importante que o advogado também especialista naquele assunto participe com o contador desse processo. É verdade. Não é? É verdade, porque não é só são segurança... profissões que elas se relacionam. Principalmente, né? Na área tributária, Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Então, isso é muito importante. E às vezes o contribuinte quer economizar um honorário baixo, que é um investimento, e ele vê isso como custo. Assim como ele vê como assessoria contábil, muitas vezes como custo. Aquele médico, aquele empreendedor da área de saúde, que tem uma visão mais abrangente, mais arrojada como empresário, ele entende perfeitamente que esse tipo de assessoria e consultoria é investimento e não é custo. Que muitas vezes se paga e multiplica os próprios honorários dentro do que implementar. A gente implementa, já gera uma economia que é possível pagar o investimento e ainda receber mais valores em cima, né? Aproveitar com outros valores em cima. Pois é. Por isso que eu digo, a dificuldade deles entenderem o que a gente precisa explicar. Então, cada vez a gente tenta encontrar meios de explicar para esse dono de clínica, desenhar isso para você entender um pouquinho mais o que significa o que a gente está falando. Mas como isso é por causa da área, né? O médico também, se fosse explicar para nós coisas técnicas, a gente examina, prescreve lá a medicação, prescreve os exames. Eu falei, caramba, me explica o que está nesse exame. Imagina que loucura não seria, né? E a gente tem que confiar nos profissionais que estão cuidando da nossa saúde, assim como o médico precisa confiar no contador e na advogada especialista no segmento dele, né? Principalmente porque ele está falando de especialidade e não de uma atividade genérica. Mas para terminar, sobre o que está por vir, há, como eu disse, uma previsão de que até o fim do ano virão mudanças do imposto de renda, né? Sim. E da contribuição social, e também há uma promessa de uma revisão do alcance da desoneração da folha de pagamento. Se houver um lobby bem forte da área de saúde, a desoneração da folha de pagamento pode ser a salvação das empresas de saúde, se bem estruturada, porque reduzir a carga tributária sobre a folha de salários pode melhorar em muito o impacto da reforma tributária. Então, nossa torcida é para que essa desoneração ela alcance com mais justiça também a área de saúde, que nunca foi desonerada. E tem uma folha sempre alta, né? Aí muitas vezes vem aquela história, no anexo 3 a empresa não paga INSS. Paga sim, é só abrir a guia que você vai ver que tem INSS lá dentro. Então não adianta contar essa história de que não paga. Paga um pedacinho, está dentro da guia do Simples Nacional, você paga, assim como o funcionário descontado de 11% também. A desoneração, no caso, viria para o lucro presumido, né? Agora, doutora Áurea, eu queria só que a gente falasse um pouquinho mais do calendário da reforma para fixar para os contribuintes quando é que acontece a primeira mudança e assim sucessivamente, né? Lá do ano de 2026 até 32, só para eles gravarem bem. A gente fez um quadro aqui que demonstra bem como que ela vai funcionar. Acho importante a gente revisar. Ano que vem, o que acontece? Continuaremos pagando PIS e COFINS como é hoje, né? Só teremos um exercício, um tira-gosto, né? Para experimentar um aperitivo de 0,9% para trabalhar
a sistemática da não cumulatividade. Eu acho que isso é para treinar os contadores, sabe? Também pode ser. Porque não é possível, só pode ser. E 0,1 de ISS, que também vai ser para fazer esse exercício da não cumulatividade. 2027, veja, daqui 3 anos o primeiro efeito. Daqui 4 anos termina a PIS e COFINS do jeito que a gente conhece e entra em vigor a sistemática não cumulativa, a alíquota que vai ser definida do novo CBS. 2028 termina definitivamente a vigência do ICMS e do ISS. Ainda vigem, mas terminam a vigência deles como estão. E a partir de 2029 vai reduzindo o ISS até que ele seja completamente transformado num modelo novo que vai ser criado. Para o ISS, como eu disse, não foi traçado nenhum parâmetro. Há uma promessa de uma rodada de negociação com os prefeitos para começar a desenhar os parâmetros. Eu acho que até 2029, muito difícil que se chegue num consenso, né? São 5.068 prefeituras no Brasil. É muita gente para debater, os impactos serão os mais diversos, além de ser um volume enorme de representantes, né, os prefeitos, há também uma disparidade no tamanho, no IDH dos municípios, né, os efeitos são diversos também com relação ao poder, né, de cada município. Uma reforma do ISS pode matar alguns municípios, né, que tem como ISS como única fonte de arrecadação. Mas a senhora sabe o que é? Com a maior fonte, principalmente, né? E, claro, maior longe aqui de estar tecendo uma opinião sobre como isso vai funcionar, né? Isso vai ficar na mão do governo federal, que vai ter lá uma comissão formada por um representante de cada estado, de cada município, que vai ajudar a decidir como é que será distribuído, né? Claro, todo mundo vai com o seu pires lá dizendo o seguinte, ó, eu arrecadava aqui 1 bilhão, você agora quer me mandar 500 milhões. Como é que eu vou sobreviver? Você vai aumentar o IPVA, e o você IPTU. vai aumentar o IPTU. Carta branca para o IPTU. Você no estado vai aumentar a taxa de incêndio, você vai aumentar o IPVA, você vai cobrar o que você puder lá dentro. Para você se compensar agora e conseguir agora aqueles outros 500 milhões para você chegar no que você faturava antes. Porque esses 500 milhões aqui do ISS que é produzido lá no seu município, eu vou dar para aquele municípiozinho que está lá no final do Brasil que não tem renda. Então ele quer igualar essa distribuição de renda. Vamos ver nesse como é que formato. vai funcionar. Só que existe aí uma coisa preço alto, né? que pode um peso muito alto, o empobrecimento de estados e municípios hoje que mantêm arrecadação federal alta, porque esses municípios produzem e pagam imposto de renda e contribuição social, que são tributos que ficam apenas no cofre da União. E a União entende? Então, provavelmente, o que vai acontecer? A União, como não está mexendo nisso, ela está se preservando. Minha grana não vai sair. Esse cara saiu do Rio, foi para São Paulo, foi para onde ele for, ele vai continuar mandando meu dinheirinho aqui. Agora, o que ele botava no município vai mudar. Então, esse é o cuidado, né, que precisa se ter, porque pode acontecer, sim, alguns municípios de empobrecer. E eu acho que vai, eu acho que é quase inevitável. Sacrificar mais ainda a sua população, os moradores, os locais daquele município. Porque, fatalmente, no meu ponto de vista, o município vai aumentar IPTU, e o Estado também vai aumentar todos os tributos que eles puderem. Só que veja bem, um município pobre tem uma população pobre, vai aumentar o IPTU, essa população vai conseguir pagar? Então, eu acho que vivem de posse, de invasão. Então, aí quem tem que mandar grana para lá, né, é a União. E ela manda a grana do imposto de renda da contribuição social. É isso. É muito complexo. Ele não quer mais fazer isso. Ele quer pegar o dinheiro desse município aqui do Estado e colocar no outro. A União deveria, sim, aqui, longe da gente estar tecendo, eu acabo escorregando e vou falar de política. Mas a União deveria, sim, fazer um trabalho nesses municípios, estados são mais carentes, para desenvolver mais a indústria, o comércio, esse tipo de incentivo para que esses estados pudessem aumentar a sua arrecadação, produzir, exportar, isso sim,
diferente do que eu estou vendo aqui, que é pegar a carga tributária de um estado que está faturando mais, de um município faturando mais, e pegando essa grana e dividindo. Agora, ó, chega para mim e eu decido como é que vai ser distribuído esse dinheiro. Bom, vamos aguardar. Muita água vai rolar, né? E essa mudança que é mais imediata, né, com 2 impostos, um estadual e um municipal, que é o ITCMD, que é estadual, e o ITBI, que é municipal, essa mudança prevista para o ano que vem, que vai onerar a herança, já é uma compensação que está sendo dada para as negociações que virão a seguir. É claro. Né? Um Tira-se o preparo. limite, né? Federal, então cada um vai poder legislar o Estado e o município sobre esses tributos, podendo aumentar essa carga tributária a bel prazer. E a gente imagina a loucura que não vai ser isso. Vai ser muita coisa mesmo. E, por fim, uma outra coisa que a gente não falou aqui, que também está previsto na reforma tributária, é a criação da seletividade tributária. Né? Vai se criar um critério seletivo de tributo, onde as questões ecológicas, as questões culturais, as questões de igualdade de gênero, mas igualdade entre os cidadãos, né? Todos incentivo a justiça social e justiça fiscal. Isso tudo vai ser implantado nos tributos como um critério dosador também. São os cashbacks, é isso? O cashback, não falamos do cashback. O cashback eu acho um absurdo, sabe? Essa ideia não me atrai, porque o cashback é a devolução pro cidadão de uma determinada carga tributária que lhe foi indevida. Só que arrecada para depois devolver, por que já não arrecada menos, né? Por que o governo se acha no direito de tirar para depois devolver? Então não tire. Então havia formas de reduzir a carga tributária para não fazer esse fluxo de ida e de volta. E depois, assim, vai devolver como? Em moeda ou em crédito para compra de outros produtos. Então, aí o governo interferindo no meu poder de consumo. Ele determinando como eu devo gastar o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Né? O cashback é um controle do Estado indevido na minha vida, nas minhas economias, nas minhas finanças. Eu não gosto dessa ideia do cashback, não. Eu também concordo com Reduz e faz um papel melhor do que cobra e depois devolve, né? Entendi. Bom, doutora Áurea, podemos terminar? Podemos. Muito obrigada, Carlos. Adorei estar aqui com você, bater esse papo. A gente podia ainda ficar falando horas. Mas nós temos sobre outros aqui. Esse tema a gente vai falar de novo. Nós não vamos encerrar a reforma tributária por aqui. Vamos acompanhar, Acho que né? Isso tem uma coisa, né, uma situação assim que Temos vai 10 acontecendo. anos. Vamos falar muito disso. Mas eu acho muito legal a gente falar nos próximos sobre a questão da holding patrimonial e das sociedades sem fins lucrativos. Essa, falar. Então, tem pontos importantíssimos que tenho certeza que vai agregar para todos os ouvintes que participam aqui, acompanhando nossos podcasts, recebendo nossos insights, fazendo a chamada, porque é um tema valiosíssimo que a gente está tratando hoje aqui e que vai chegar para os nossos clientes, que eu vou encaminhar para cada um. Sim. Pode acreditar nisso e vai ter uma amplitude muito grande também. Bom, gente, eu sou Carlos Marinho, contador, sou aqui o host, que a gente chama aqui da MaxiCash. Temos aqui uma empresa de contabilidade que atende a área de saúde há mais de 30 anos. E temos aqui a doutora Áurea Cruz, nossa parceira de trabalho, uma advogada tributarista, que atende a muitos clientes da nossa base de clientes, também de outros escritórios, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. E eu convidei ela para participar desse podcast e ela vai estar aqui falando de outros podcasts também, que a gente está prometendo agora, né? Isso. Vamos voltar a falar sobre holding patrimonial, que nós já falamos antes, mandei para muita gente, espero que vocês tenham assistido. E vamos falar também sobre as sociedades sem fins lucrativos. Vamos né? falar. Esses pontos, em breve nós vamos estar comunicando para vocês. Agradeço muito a todos que têm nos acompanhado. Clique lá no link, né, doutora Áurea? Para nos acompanhar, para receber lá, clique no sininho, né? Para que você receba essas matérias que são importantes. Atualíssimas, né? Pra caramba, falando assim, né? E atualizadas, né? Porque a gente está trazendo um tema agora que na mídia, né, nos jornais, ela vem de uma forma assim não muito específica, clara.
ela vem um pouco embolada, cada um fala de um jeito e as pessoas ficam perdidas e apavoradas. E a gente tem recebido muitas mensagens pedindo explicações. Eu acredito que o nosso podcast aqui vai ajudar a muitos clientes a terem um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto tão importante e tão relevante para a classe e se ainda empresarial no restar geral. alguma dúvida, né, a gente pode esclarecer, entre em contato com a gente, que a gente esclarece ou solicite que a gente fale mais sobre determinado tema, né, Carlos? Ah, sim. Que a gente aprofunda daí aquilo que ainda não ficou muito claro. E nós vamos divulgar lá no link, também quando for encaminhado o vídeo, os cortes para os nossos clientes e para todas as pessoas que nos assistem, os nossos contatos, telefone, e-mails, o site para vocês assistirem, né? O canal do YouTube, o Spotify, que você pode acompanhar se cadastrando para sempre que tiver uma matéria nova nossa, um podcast novo, uma live, para que você possa receber a notificação e continuar assistindo. Muito obrigado pela sua participação, né, nos assistindo, e é isso que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho aqui, né, doutora Áurea? Muito obrigada, Beijo Carlos, pra você, pela doutora Áurea, oportunidade. pode à vontade. Muito obrigada a vocês, ouvintes, a gente está à disposição, né, para conversar mais sobre o assunto e para aprofundar as questões que dizem respeito aos temas abordados aqui. Doutora Áurea, agora eu quero agradecer a senhora mais Obrigada. uma vez ter aceitado o convite. A gente sabe que seu dia é muito atarefado para você tirar aqui 1 hora e meia para a gente bater um papo tão importante como esse. Agradecer a você por essa disponibilidade e você está sempre disponível para isso. E eu espero que a gente aqui consiga atingir o coração e a mente desses clientes, esses contribuintes, para que eles nos procurem, para que a gente possa ajudar, para que eles possam reduzir sua carga tributária de forma legal e terem aí um planejamento tributário, fiscal e contábil, sucessório, para que ele possa seguir em frente, pagando menos tributo de forma legal e afastando os riscos, né, do seu patrimônio. Sim. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Áurea. Tchau, tchau.